Bom dia novamente. Continuando o nosso ciclo de palestras do módulo 8. Como é o nome do módulo? Empregos verdes e carreiras em sustentabilidade. A nossa segunda palestrante de hoje é a Adriele. Ela é do ramo da cultura. Vai falar um pouquinho para vocês em relação à contação de histórias, trazendo a questão da pegada verde da carreira em sustentabilidade. Isso como um ramo que também pode ser voltado para a sustentabilidade. Adriele, muito obrigada pela presença. É com você, fica à vontade. Obrigada. São nossos jovens. Bom dia, gente. Prazer. Eu me chamo Adriele Moura. E eu sou atriz, minha primeira profissão é essa. Depois eu vou para a Universidade Federal, a Unirio, estudar direção teatral. E aí me formo em 2023. Em paralelo a isso, tem um trabalho ali, vivência, trabalho, enfim, tudo isso se misturando com as culturas populares, né? Estive bastante tempo brincando com alguns grupos de tradição popular. E fui por esse processo, por esse trajeto, caminhando, estruturando o meu trabalho, enfim, com cultura, audiovisual, cinema, um pouquinho de cada coisa, música. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa perspectiva que é de pensar o verde também dentro da cultura, enfim, como a gente pode, através da cultura também, estabelecer fios de conexão, mas bem pé no chão também, tá? Porque é isso, assim. Eu acho que trabalhar com o verde é um trabalho, é um exercício de eterna vigilância, né? E para a cultura também é um desafio se entender no meio dela, né? Enfim, tem vários desafios da produção com cultura e quando se firma, então, a produção de cultura com o verde é mais uma etapa desse desafio. Então, eu espero que eu possa compartilhar um pouquinho bem pé no chão do que é esse processo de aprendizagem com o verde, né? Enfim, vamos lá? Bom, isso aqui a gente começa então com quem sou eu essa pessoa aí que eu acabei de me apresentar, enfim, está aqui mais uma guia para eu ter também na minha cabeça, senão me perco, senão eu vou e volto e fico embananando e mais confundo vocês do que compartilho das minhas experiências, mas essa sou eu, sou uma artista da cena, sou formada na Unirio, também passei pela UQ, que é a Universidade das Quebradas, que é uma parceria da UFRJ, um projeto de extensão da UFRJ, com a FLUP, Cine Odeon e a ABL, um processo que começou de formação, de trazer os jovens para dentro da ABL, né, que é a Academia Brasileira de Letras, e começar a pensar novas formas e formatos e pensamentos da literatura, principalmente voltada ali para os lugares que são considerados como a periferia, né, do Rio de Janeiro. E fiz parte de uma turma de formação também, fiz parte também de uma turma de formação do Rede Arte da Maré, com a Cialia Rodrigues de Dança, lá na Maré, enfim, esses processos todos que a gente vai construindo e estabelecendo, e trabalho, então, com produções do teatro, ao cinema, audiovisual, enfim, em 2023 eu estive ali fazendo assistência de produção de várias mostras cinematográficas e tal, no CCBB, enfim, de documentação, pensando o cinema no Ebocine, que é um processo do cinema na América do Sul, América Latina, vindo para o Brasil, e vamos embora lá. Então, assim, né, quem sou eu na vivência verde? Né? Eu acho que tem uma coisa que é muito real quando você está começando a trabalhar com cultura, que é necessidade. Né? A gente não tem verba, a gente não tem dinheiro, a gente tem a vontade, a gana, o desejo de estar reunido, contando histórias, né? Contando as histórias que te representam, as histórias que você quer ouvir, as histórias que, enfim, você já ouviu e quer trazer novas propostas para aquela história que você conhece. E a gente lida com uma questão que é muito real, que é não ter verba para botar para frente os nossos sonhos, né? A partir disso, começa ali o que é? Que é o processo de usar o que tem, de ter nas mãos os seus próprios bolsos, né? Então, nessa perspectiva de ter os seus próprios bolsos, que eu sempre estive trabalhando numa perspectiva de empresta, reutiliza, refaz. Eu comecei a fazer teatro lá em Nova Iguaçu, numa escola, numa ONG chamada Escola Livre Fama, que é Fábrica de Atores e Material Artísticos. Lá eles tinham uma filosofia da carpintaria. Essa filosofia da carpintaria vai beber muito em Paulo Freire e vai pensar também o ator social, né? O ator do seu meio, que está atento à sua comunidade, ao seu grupo, ao seu nicho familiar, enfim, e como elabora, através desses espaços, dos seus próprios territórios, a sua
o seu lugar de o seu lugar de ideia, o seu lugar de representação, o seu lugar de criar conexões com aquele espaço para então pensar a profissão de ser ator no mundo, né? E na cultura popular, né? A cultura popular, essas brincadeiras. Vocês conhecem cultura popular? Alguém conhece? Não. É? Tá, primeira coisa quando se pensa cultura popular, pensa no quê? Qual é a tua? Eu pensei no rap. Boa, cultura popular? Cultura popular, rap é total cultura popular. Mais algum? Eu pensei em brincadeira de roda. Brincadeira de roda, total cultura popular. Frevo, é isso. Pernambucana? Aê, bom demais. Então, assim, cultura popular é esse encontro da cultura que se populariza, ponto. Genérico pra caramba. E que vai ganhar vários ramos, vários nomes, que tem o rap, então tem o frevo, tem o coco, em Alagoas, vai ter as folias de reis, né? Que aqui também, na Baixada Fluminense, é muito forte, é catalogado, que tem pelo menos 72 folias de reis espalhadas na Baixada Fluminense, é um número muito alto, é um dos números mais altos de Brasil, assim. Então, vai ter o maracatu, vai ter o bumba meu boi, vão ter todas essas danças, as danças de roda, que vão misturar as danças circulares com as danças de ciranda, né? Então, todas essas são manifestações populares, né? O funk é uma manifestação popular também. Então, cada uma vai ter o seu fio, né, de tradição, de onde sai o desenvolvimento e como é agora colocado, né? Como a gente conhece, reconhece, enfim. E eu venho de uma família que é misturado. Acho que todo mundo aqui vem de família que tenha vindo do Nordeste, Norte, veio para o Rio de Janeiro. Todo mundo tem um avô, uma avó que veio e conheceu o avô no meio do caminho, e casou, e construiu família. E nós somos isso, né? Nós somos feitos desses núcleos de família, né? E a minha não é diferente. Então, o meu avô era Magarefe. Magarefe é um careteiro da Folia de Reis em Amanaiara. Amanaiara é o interior do Ceará, 4 horas de Fortaleza. E meu avô era esse brincante. Então, e através do meu avô eu passo a ter relações estreitas assim, com a cultura popular, né? Sempre sobre o campo imaginário, porque ele sempre foi um contador de histórias e trazia todas as histórias dele com a folia, nas andanças dele para mim. E a partir disso, então, eu fui me aproximando de outras brincadeiras, outras manifestações populares, que é o bumba meu boi, que é o coco, que é o carimbó, enfim, e fui criando ali uma relação com esses espaços, entendendo e estudando um pouquinho mais, vivenciando, estudando um pouco mais sobre a teatralidade que há nessas manifestações todas. Não tem como a gente não ficar, né, não tem como a gente discordar que existe nessas manifestações todas uma teatralidade, uma performatividade. Do rap ao funk, ao frevo, todas essas manifestações têm uma presença do corpo, uma dinâmica que é completamente teatral, né? E quando a gente vai para a universidade, a gente vai estudar e lidar com uma outra estrutura, com outro pensamento do que é o teatro, que é um pensamento mais eurocentrado, né? Que a galera ali francesa que estruturou o pensamento de teatro, mas quando a gente olha para essas brincadeiras, para a cultura popular, a gente consegue fazer esses links diretamente, né? E foi por esse campo que eu fui também me debruçando no meu processo de formação. E quando a gente olha para essas brincadeiras, a gente vai estabelecer também o modo, né? O mote, o motor dessas brincadeiras, que é exatamente aquele primeiro motor que eu comentei, que eu compartilhei, do quando começar, né? Quando a gente vai começar, a gente começa com um sonho e usa o que tem no nosso bolso, e eles partem exatamente desse princípio. Principalmente porque muitas dessas manifestações estão ligadas à cultura tradicional, cultura indígena, cultura preta, então, que são cosmovisões que já trazem na sua filosofia de vida, de existência e de sobrevivência, modos sustentáveis de viver no mundo, né? Enfim. Então, partindo desse ponto, que eu passo a pensar esse lugar entre necessidade e sustentabilidade também. E como isso vai se desdobrar, enfim, no trabalho com a cultura, né?
E aí vamos para as primeiras escolhas, né? Enfim, nesse processo que é entre ser estudante, estar com a galera e fazer todo esse percurso que é o gostoso de estar junto, em convivência, descobrindo, experimentando, pegando o que tem em casa e fazendo e refazendo, a gente também tem um processo de transformar isso numa projeção profissional que a gente possa apresentar, né, levar para frente, enfim, no sonho de sobreviver do seu sonho, da contação de histórias, de como que você estabelece uma linha, então, também com o seu ofício, né, entre aquilo que te sustenta no sonho, no amor, e como aquilo transforma também no seu ofício. E aí, das minhas primeiras escolhas em relação a esse lugar, que são as necessidades e a sustentabilidade, a gente foi entendendo que era importante atrelar valor a essas práticas dentro da nossa experiência do real. Dentro das nossas experiências do real, a gente estava lidando com, né, voltando lá, uma necessidade, que é uma baixa renda para fazer as coisas acontecer, e também a busca por um alinhamento entre essas referências, né? Entre as nossas referências, que é lidar com o nosso próprio bolso, e essas referências, que são as referências da cultura popular, da cultura de tradição, que nos diz e nos aponta modos mais harmônicos de conviver com o mundo, com a natureza, com as relações. E aí, nos primeiros processos, então, de trabalho, já existia no meu desejo um desejo de me alinhar com essas práticas e, a partir disso, então, pensar ferramentas e formas e formatos e estruturar aquilo que já fazíamos por pura necessidade. Então, nesse lugar, as nossas primeiras escolhas estavam diretamente ligadas a oficinas que fossem práticas para a gente, que estaríamos ali como oficineiros, e também de acesso às pessoas. Então, essas oficinas que a gente aprende desde a escola, né? Que é como a gente pega as garrafas PETs e retransforma, como a gente pega materiais de casa e traz para o nosso espaço também para transformar aquilo em outros objetos. E a gente passou, então, a trabalhar esses objetos de casa como materiais percussivos, materiais de instrumentação, e também a fazer uma vasculha de como nós poderíamos utilizar as nossas roupas, os nossos figurinos, as roupas que já não são, que estão na nossa casa ali parada, ou pedir emprestado, enfim, esse deslocamento dos figurinos, as trocas de roupas, como uma possibilidade também de sustentabilizar os nossos projetos e pensar os nossos figurinos sobre essa camada. Porque existe uma realidade, quando a gente vai estruturar um espetáculo de teatro, por exemplo, existe um processo de captação do seu projeto. Você tem um projeto, você quer contar uma história, um espetáculo que seja Bonitinha, mas Ordinária, do Nelson Rodrigues. Esse é um espetáculo que também é um filme, tem um filme de 1970 e pouquinho, e é um clássico. É da dramaturgia brasileira. Então, se eu quero montar um Bonitinha, mas Ordinária, eu tenho o espetáculo, onde o meu objetivo, vou organizar, então, o projeto, né, do meu espetáculo. Nessa organização tem um orçamento para fazer todo o meu espetáculo acontecer. O meu espetáculo ele inclui pessoas que fazem ele acontecer, então quem escreve, quem vai produzir, quem vai dirigir, os atores, a figurinista ou o figurinista, o cenógrafo ou a cenógrafa. E tem também a taxa, o lugarzinho que é destinado para você comprar as suas roupas, comprar os materiais para fazer seu figurino. E, na prática, quando isso tudo se resolve, se constrói objetos cênicos, se constrói caixas, se constrói figurinos, né? E depois, quando se acaba o espetáculo, esses objetos, esses adereços vão parar num galpão que ninguém nunca mais vê e fica esquecido por lá. E algumas companhias, quando são mais profissionais, elas conseguem sustentar lugares e espaços para manter ali como acervo. A maioria delas não conseguem. Isso vira objetos e roupas perdidas num galpão que vão, enfim, se perder, daqui a pouco está no lixão e é mais um acúmulo de lixo sanitário. A gente tem aí, né, as margens desse novo lixo, que também ocupa os aterros, que são os tecidos, na sua máxima de produção de tecidos. Então, também é uma forma da gente colaborar com esse menos lixo, né, esse menos quantitativo de lixo que está sendo producente, e essa é uma responsabilidade que eu, como trabalhadora da cultura, trago para a cultura também nos projetos que eu estou atrelada.
Então, pensar as oficinas, os materiais cênicos e os figurinos como modelos e formas de serem reaproveitados, né? Por que não? Essa relação, essa ponte com companhias e grupos que já têm, né, que já passaram, que já têm seus espetáculos montados, que já têm seus figurinos, e como a gente pode trocar, como a gente pode pegar aqueles figurinos, aqueles adereços e refazê-los, reconstruí-los, enfim, pensar toda essa mecânica de reformulação de coisas que já existem, né? A gente está o tempo todo falando sobre esse ultraconsumo, essa ultraconsumação dos recursos naturais e umas formas de pela contenção de danos, estabelecer essas pequenas redes, as pequenas conexões que podem também nos fortalecer nessa caminhada. Vamos para frente? E aí, vou trazer um pouquinho de exemplos agora. Essas fotos aqui, né, falando sobre esse campo que é a sustentabilidade cultural, necessidade de estrutura. Essas fotos aqui fazem parte do meu TCC, que eu comecei em 2021 e terminei em 2023, mais de 2023. Foi uma luta. O meu TCC veio na pandemia e aí eu fiquei... né? Poxa. E aí eu fiquei nessa coisa de faço online e concluo e tenho meu diploma e adeus, vida que segue, ou estico mais um pouquinho e estiquei mais um pouquinho. Até hoje não sei se foi uma boa escolha, mas estamos aí. Estamos aí. E esse espetáculo foi uma loucura megalomaníaca, cara. Tenho vários perrengues para contar desse espetáculo, mas aí fica pro off depois. Mas o que é interessante a gente contar desse espetáculo é que ele é todo feito com materiais reutilizados. E aí, esse é um espetáculo chamado Nascido, uma fábula sem moralidade. Sem moralidade porque num campo de pesquisa de pensar as fábulas e as parábolas, né? As fábulas elas têm uma perspectiva de sempre trazer uma moral da história. E nesse espetáculo eu quis fazer um contra-moral da história. Na verdade, era sobre o campo das experiências, exatamente nesse campo que vocês estão falando, que é as exposições, que é a vivência, o sensível. Então, mais do que ter uma moral, acho que o campo do sensível faz com que cada um encontre o seu sentido, dê o seu norte, o seu porquê, e era meio que nessa pegada que esse espetáculo foi construído. Assim. Muitas coisas aconteciam nesse espetáculo, ele era itinerante, começava num lugar na faculdade, terminava no outro. Aqui é a praça em frente à Unirio. Vocês já foram na Unirio? Não. Já foram? Não. Na Unirio? Não. Não, fica lá na Urca, um lugar que a gente só vai para lá se for para ir para Unirio, mas é um lugar... Mentira também, tem pontos turísticos... Tô brincando, é brincadeira. Mas é um lugar muito legal, mas enfim, acho que tem uma conexão bem grande, na verdade. E essa praça aqui, ela foi reorganizada por um coletivo verde, que está lá da Urca, conectada ao UFRJ, que tem revitalizado essa praça aqui, feito um trabalho bem bacana, bem forte nessa praça. E a gente tinha, então, esse desejo de se relacionar com o espaço público também, né? E a nossa história tinha tudo a ver também com essa praça, enfim, porque exatamente é um verde no meio do urbano. Então, aqui a gente tem os ônibus da Unirio, né? Para cá a gente tem a via principal da Urca ali, que pega a Botafogo, Pasteur, em direção à Urca, e para cá a gente tem a universidade. Então era exatamente um campo verde no meio de toda a urbe e que se relacionava com a história que a gente via contando, né? A gente contava a história do senhor José, que é um cearense, Manaiara, e que tem um sonho de chegar no Rio de Janeiro, que no caso é o meu avô, que eu contei lá no início, que tive todas as histórias imaginárias através desse senhorzinho, e esse foi o senhorzinho que eu fui escrevendo uma historiazinha para contar para ele, para fechar meu TCC, respondendo para ele algumas perguntas que ele me fez no decorrer da minha formação. E aí, depois eu conto essa história também. Mas aí é muita coisa também, que eu começo, aí eu vou embora e nunca mais eu volto. Mas o que interessa aqui é que então a gente usou tudo que a gente tinha no espetáculo eram materiais reutilizados. Essa cobra aqui, ela foi feita com material de obra. Isso aqui é aquela faixa quando vai rolar uma obra, eles colocam aquela gradezinha assim que é verde, não, é amarelona não, é laranja que eles botam ali para cobrir, exato, essa parada.
as figurinistas incríveis, Alessandra Fernandes, Maria Clara Sardinha, na orientação da professora Carolina Bassi. Elas, né, chegaram a essa concepção dessa cobra, que era um formato, né, inspirado também num grande artista plástico, que eu não vou me lembrar o nome, mas eu posso compartilhar depois. Depois eu posso compartilhar, porque é isso, é a responsabilidade das meninas, né? Assim, quando a gente vai criar um espetáculo, a gente é todo mundo muito junto e cada um tem as suas referências, mas esses materiais, elas passaram por ele, encontraram nele essa conexão de reutilizar, de refazer, pegaram ele, tingiram, refizeram. Também todos os materiais que a gente tem aqui de roda de bike para fazer os nossos relógios, que são também as nossas luminárias, elas foram todas feitas do aro, né, da bike também, de ferro velho, pegar e refazer. Enfim, a roupa dos personagens, tem alguém aqui, não tem ninguém aqui. Aqui é uma personagem, a roupa dela também foram figurinos de efeito que faziam parte do acervo. Ela está segurando uma escada. Aqui tem outra personagem também. É Giovana Bosco e Elisandra Souza. E aqui elas estão em cima de uma escada, que ela foi toda feita com madeira reutilizada, que nós pegamos, lixamos, cortamos e aprendemos no YouTube como fazer amarração de corda. E aprendemos a fazer essa escada. Enfim, então esse espetáculo que ele é todo feito dessa forma, e ele está todo guardadinho para a gente poder voltar e trabalhar com ele novamente. Mas, enfim, aqui vocês vão ver também que são papelão reutilizado, também material e tecido reutilizado, isso aqui é tessitura, enfim, ele é todo feito, todo pensado de forma a se integrar com o espaço público, com a natureza, sem alterar ela e reutilizando os materiais. Bora para frente? A gente tem duas cobras, né? Eu me lembro de cobra de literatura folclore brasileira, que é um boitatá. O boitatá. Que protege os campos e as florestas. É verdade. E aí a gente tem a cobra do Pequeno Príncipe também. E se a gente for entrando para as culturas tradicionais, a cobra também, ela é uma simbologia muito importante para o sagrado feminino, para os povos indígenas, os povos originários, né? Também, enfim, também quando a gente vai pensar a cultura afro, né? Nas religiosidades, a cobra ela também está lá, tem várias presenças. Exato. A gente fala de cobra, tirando a cobra Pequeno Príncipe, que é bem mal intencionada, na realidade eu acho que é a mais sincera do livro, a pessoa mais sincera do livro. A cobra, ela é sempre protetora, né? Ela está ali para poder equilibrar o ambiente. Sim. No caso da medicina, ela traz. E é legal porque muitas vezes a analogia entre a dose, né? A gente na cidade é verdade. A única referência da cobra é a referência religiosa do pecado ou do filme Anaconda, e aí você traz um contexto negativo para o animal. Uhum. Então você consegue perceber com o distanciamento da cultura dos povos tradicionais como a simbologia do animal muda também. E isso influencia na preservação da espécie. Com a galera matando ao invés de cuidar, por quê? Para quem está na cidade tem uma visão mais religiosa, entende como algo ruim, e quem está na cultura tradicional entende como proteção. Então a forma de cuidar também muda. Então isso influencia na biodiversidade de várias maneiras. Isso falando da cobra, mas também tem o caso do tubarão, entre outros animais que estão nesse grupo aí que sofrem. Se a gente fosse estender essa conversa, a gente ainda tem uma outra questão, né? Porque quando a Bíblia fala de serpente, é a serpente na visão oriental. E uma serpente que fala na visão oriental é como se fosse um mini dragãozinho, não é nem uma cobra de fato. Então a gente já tem esse primeiro distanciamento que de uma cultura de um povo original do Oriente. Eu gostei como ele fez o gancho com a cobra, o filme Anaconda, e depois com o filme Tubarão, que é como a gente vê os tubarões e como a cultura influencia na nossa visão de mundo também, né? Quem tem acesso apenas às telas não vê por aquela tela ali. Quando não tem aquele apelo cultural de vivência, acaba só vivendo daquela visão assim, não tem aquela ampliação que a cultura traz pra gente. E aí, só para finalizar, a falta da cultura ela implica em muitos problemas. E aí eu estava lendo um artigo que falava sobre essa questão dos influenciadores. Então você pega uma Virgínia, agora o Ítalo, tipo, como essas pessoas, elas adquirem muitos fãs
em que nicho, em qual gap que elas se enquadram. Então, quando a pessoa está ausente de cultura, ausente de lazer, de entretenimento, às vezes o que sobra é isso para ela, consumir conteúdo virtual. E pode ser por N motivos, por falta de tempo, por falta de oportunidade, de acesso. Então, a cultura, ela também rompe essas barreiras e tira a gente desse mundo de, tipo, a Virgínia fez isso. Sabe? Mas também, é um protetor. É. Mas disso tudo, eu acho que é muito interessante porque a gente faz exatamente essa virada, né, de pensar, de encontrar nesse polo, né, do que é a cultura. Fala com o Batman? Ah, tá. Você quer fazer isso aí? Você faz isso. Ah, tá. Na minha época era o Fala com o Batman. Tinha o Coxinha e o Fala com o Batman. Ela é da cultura, ela tem que saber. Ela tem que saber. Explica pra ela também, vai. A gente tem uma professora que ela nos ensinou que isso aqui é raposa do silêncio. Tá vendo? Entendi. Não é pra atacar, mas a gente tem raposa do silêncio. É o bote da cobra também. É a raposa pra gente calar minha boca. Diz ela que são duas orelhas. Aqui a orelha é maior do que a boca tá fechada. Então vocês param para ouvir. E a boca fecha. E a orelha é maior. Interessantíssimo, muito bom. É isso, né? Mas esse campo é muito interessante, porque é o campo do gesto, né? Que é o que a gente está falando. Também faz parte, né? Acho que tiveram coisas aqui bem interessantes para se pensar, né? Tipo, o que, né, nesse campo que é a cultura, né? Enfim, o que é a contação de histórias. Então, a gente tem como princípio na nossa relação que tudo é cultura e tudo é contação de histórias. Exatamente porque está atrelado a esse olhar, a base, a fundamentação da oralidade, que é como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, né? Então, as nossas referências, elas são baseadas naquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente consome, aquilo que nos sensibiliza. E esse é o processo da cultura, né? A cultura é exatamente isso. É aquilo que a gente estabelece todos os dias um pouquinho na nossa vida, aquilo que a gente acessa todo dia um pouquinho, e como depois a gente vai transformar isso em um objeto que seja compartilhado à sua máxima, que é o que um espetáculo de teatro é. Um espetáculo de teatro é nada mais do que uma máxima, uma sensibilização de cultura pensada e projetada para ter início, meio e fim, que é a contação de história, que é o que a gente, né, que sai dessa relação também das nossas experiências de ouvir, de sentir, de se relacionar, de imaginar. Então, o teatro se relaciona diretamente com isso, e os nossos modos de se fazer essa imagética, né, seja no teatro, seja no audiovisual, no cinema, isso tudo vai corroborar para a nossa cultura do hoje, do agora, enfim, e estabelecer também, né, enfim, frentes de referências anteriores e para trás e para frente, né? E aí, vamos passar mais um pouquinho? Esse aqui é um segundo espetáculo que nasce daquele dali. Solta aí um pouquinho, o João, hablando um pouquinho. Tem um videozinho. Que é exatamente só um exemplozinho desse lugar que foi depois a gente fez um novo espetáculo, onde nós ocupamos o Campo de Santana, que fica ali na praça, no centro do Rio de Janeiro, né? E aí galera, boa tarde, meu nome é João Nazaré, estamos dando início agora à ocupação da Reboco Teatro aqui no Campo de Santana. Então vamos iniciar com a oficina de instrumentos recicláveis e tintas naturais. Então ó, chega pra cá, vem que vem, vamos lá. Rayane, a gente vai fazer um chocalho, tá? Um simples, muito tranquilo. A gente vai precisar desses 2 copinhos, tá com os copinhos aí? Sim. Show. Agora a gente vai precisar de uma fita. Então, na verdade, esse aqui já é um segundo espetáculo, diferente daquele, a gente vai tirar um pedaço mas dela, que tinha também a mesma pegada, que a gente ocupar espaço público, espaço verde, e contar e trabalhar nesse universo da contação de história, onde a música é presente, onde a gente está vendo, a gente tem figurinhas. Isso aqui é a blusa dos meninos, que foi toda montada, colada, enfim, colagens.
Esse aqui era o figurino do espetáculo anterior, que aqui rolou uma manga a mais para usar novamente. Agora Esse aqui é o a gente short vai dela própria, pegar isso aqui foi todo feito também com barbante, materiais pegar um pouco de que as cola, meninas já passar tinham aqui reutilizando. no potinho e Esses envolver materiais todo também ele. são roupas de acervo. Aqui é um cabo de vassoura sustentando uma mamulengo. E o rostinho dele também foi feito todo com materiais, pensando um ajuste entre as colorações. Ih, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Entre as colorações mais naturais possíveis, enfim, e os adereços, alguns elementos que elas já tinham lá também, sempre nessa perspectiva de reutilizar. Bora passar para frente. Nessa coisa que a gente estava falando lá atrás também de cultura popular, como a cultura popular é essa referência, né? E eu trouxe algumas imagens também só para ilustrar essa referência que é. Bom, isso aqui sou eu brincando em alguns grupos de tradição que eu fiz parte. Já tô batendo no meu horário? Vou correr. Tá bom. Brincando em alguns grupos de tradição. Esse aqui é o grupo em Parada de Lucas, se chama Grupo Folclórico Bumba Meu Boi, de Brilho de Lucas, que é um grupo que atua há pelo menos 40 anos em Parada de Lucas, fica ali perto de Vigário Geral, Parada de Lucas. E todo São João existe uma festança lá, onde eles reúnem vários outros grupos de tradição e vêm fazer a brincadeira acontecer. Eu estive brincando com eles um bom tempo. E aqui, esse aqui é uma figura chamada Kazumba, é uma figura popular do Bumba Meu Boi, que ele é um protetor, ele é um brincante, uma figura que ele é entre o bicho e entre o humano. Ele não tem sexo, ele não se distingue na sua humanidade, mas é exatamente porque ele está nesse universo de proteger todo o circuito da brincadeira que vai acontecer. Vocês conhecem o Bumba Meu Boi? Sim? Então, o Bumba Meu Boi ele é feito de algumas figuras, né? Tem o boi, que é o mais conhecidão, que é aquela figura central ali que tem toda a história de Catirina, e nessa simbologia, né, que é a figura do boi dentro da religiosidade, como ele escapa, na verdade, de uma religiosidade um pouco mais, né, da religiosidade cristã, e vai sincretizar e vai fazer outros percursos, enfim. Temos as índias, né, também que fazem parte do Bumba Meu Boi. Temos o Kazumba, que é essa figura que eu brinco, que cuida do boi e do batalhão. O batalhão é o grupo de batuqueiros. Enfim, e são, né, estou dizendo para vocês, então, pelo menos 3 a 4 figuras que compõem o Bumba Meu Boi. Só para ilustrar um pouquinho, tá, gente? Porque aí esse é um campo muito mais extenso, e o que a gente está visualizando aqui, na verdade, é exatamente a vestimenta, né? Essa careta aqui é feita pelo mestre Abel. O mestre Abel é um mestre maranhense que fez essa caretinha aqui. E ele faz todo um trabalho que é artesanal, é feito com as mãos. Enfim, ele já faleceu aqui um pouquinho depois da pandemia. Mas ele é um mestre de referência da careta. Essa careta aqui também é de mestre Abel. E vão ter algumas outras caretas. Mestre Abel, mestre Abel, mestre Abel. Essa aqui não é mestre Abel. E essa aqui também não é mestre Abel. Não vou saber de quem é o mestre. Mas esse é um mestre de cultura popular, que é exatamente um figurinista, um artesão, né, da brincadeira, e que está diretamente ligada a esse tipo de processo, esse tipo de feitura, que são a reutilização, a repassagem, enfim, a reedição de materiais para se pensar os figurinos na cultura popular. E esse aqui também eu estou brincando aqui num grupo de carimbó, e esse aqui é um tambor também, só para ilustrar um pouquinho, também um outro lugar que é todo o processo de reutilização, né? Então, os corimbós, no carimbó, eles são feitos de um tipo de madeira específica, que vem de todo um processo, né? Com os pajés, com as pagelâncias, onde o xamã vai saber indicar qual é o melhor tipo de tronco para extrair exatamente aquele tipo de som, e também o processo de couro, é o mesmo processo, né? Então se come a carne animal e depois você usa o couro do animal para ter ali no tambor e fazer, enfim, também é um outro processo, um outro percurso de entender essa harmonia entre a natureza, entre o verde, o reaproveitamento e a reutilização e a transformação
né, desse lugar que é entre cultura e musicalidade, enfim, está tudo muito atrelado, né? Enfim, não tem como a gente não pensar nessas grandes referências como Ailton Krenak, que vai falar sobre esse mundo em harmonia, né? Que é, enfim, sempre ressignificando, né? A natureza nos ensina isso, né? Nos diz isso, né? Sobre como, enfim, estar em relação sobre o princípio de reeditar, né? Essa relação. Estou falando reeditar porque eu estou me associando a Antônio Bispo também. Vocês conhecem Antônio Bispo? Sim, com certeza. Com certeza. Não? Antônio Bispo é um mestre quilombola que parte de uma experiência da vida dele, que é ser um ruralista, agricultor, e virou uma grande figura, uma grande liderança, falando sobre o seu próprio quilombo, falando sobre o seu território, e ele vai contrastar várias das nossas experiências, inclusive a ideia de meio ambiente. Ele vai cortar isso no meio, vai falar o que é meio, o que é ambiente. Ele vai começar a contrastar esse princípio de visão, de cosmovisão, eurocentrada, né, que diz que estabeleceu as nossas primeiras linhas ali, enfim, entre nascer, morrer e viver. Ele vai contrastar isso, ele vai falar que a vida é meio, início e meio, novamente, exatamente observando o ciclo da natureza, observando e respeitando a relação com a natureza. E ele vai trazer um conceito muito, muito interessante que se chama de biointeração. Então, ele fala que nesse princípio de biointeração, vou só ilustrar um pouquinho aqui, depois aí a gente cavuca outras pessoas para falarem melhor sobre isso, tá? Mas ele vai trazer um conceito de biointeração, que é um conceito que se pensa a relação com a natureza em harmonia sobre o princípio da reedição. Então, ele diz que, né, ele basicamente diz que a relação sustentável você recicla, mas na biointeração você está o tempo todo reeditando sua forma de se relacionar com ela. Então, há uma eterna vigilância de como você se relaciona com a natureza e como ela pode ser frente de um princípio de vida, fundamentação de vida, para você se relacionar não só com a natureza, como esse ver de longe, mas a natureza como eu e você em relação, né? Enfim. Então, por isso que eu estou falando essa coisa de edição, porque ele fala sobre esse princípio, né? Dessa vigilância na relação. E aí, por isso, eu trouxe um pouquinho só para a gente ilustrar como são pequenas coisas, né, que a gente se relaciona na cultura e que parece que podem estar distantes, mas, na verdade, elas fazem parte de um fundamento, de um olhar, de uma cosmovisão que nos indica caminhos de relação, né? E está aqui, a doidona lá, batendo tambor, brincando, mas tem uma coisa aqui que foi feita por pessoas que pensaram, que se organizaram, observando a natureza, observando o verde, e está aí para a gente no nosso dia a dia, enfim. Passa aí para frente. Então, na verdade, sim, pode passar mais um pouquinho também. Bom, aqui algumas referências, né? Que eu já até cheguei um pouquinho nelas. Né? Que eu já falei do Antônio Bispo, que é esse mestrão que a gente precisa se aproximar, precisa ler, precisa conhecer. Ele já faleceu também. Essa é uma questão também, né? Esses nossos mestres, esses mestres que vêm da oralidade, eles estão se despedindo da gente, mas eles também estão deixando legados aí muito importantes. A gente precisa estar atento, né? Como jovens que estamos aqui lidando com esse mundo que é em aquecimento global, que é esse mundo do consumo, esse mundo que espera da gente, que a gente produza, que a gente entregue para ele a nossa força de trabalho. Esses caras já entregaram sua força de trabalho e deixaram para a gente um legado muito forte que a gente precisa estar atento. Ailton Krenak é esse mestrão também que vai falar sobre o sentido da natureza, né? Enfim, é uma liderança indígena que eu acho que todo mundo conhece, né? Ailton Krenak não tem como não conhecer. E ele vai trazer também essa outra perspectiva, né, no campo dele de escrita, nas histórias que ele vem contar. Ele traz uma perspectiva exatamente de uma poética que ocupa o nosso imaginário, né? Ele busca muito nas escritas dele, nas histórias dele, no como ele se comunica, ocupar o nosso imaginário de relações que veem a natureza não distanciadas também, né? Então, os dois são complementares. E aí, o Krenak tem um ciclo de estudo chamado Flecha Selvagem. Vocês conhecem? É um núcleo de estudo e de vivência exatamente onde ele junta uma galera da academia, uma galera acadêmica zona, várias pessoas, né, povos indígenas, de vários, não só Krenak, mas também, enfim,
Borari também, Guajajara, enfim, de várias outras etimologias, e vão trazer também populares, vão trazer a galera da cultura, vão trazer a galera também que está trabalhando com o meio ambiente, do bio, da medicina, e vai trazer várias pessoas para se juntar e pensar também apontamentos, né, de modos de vida, de modos de consumo, pensamentos verdes, enfim, exatamente estabelecendo essa linha que é através da poética, da oralidade, estabelecer novas possibilidades de existir. E também uma referência para mim é muito forte, que eu fico aqui sempre querendo falar sobre eles, é a família Galvão, que é uma família de meus amigos, eu quase botei aqui vírgula, amigos, que é uma família enfim, uma família formada por Silvan Galvão, Stephanie Galvão, Kaique Galvão e Paulinho Galvão, que eu pude conhecer em 2018. Eles são paraenses do Alter do Chão, de Santarém, que é a oeste do Pará. Eles têm um trabalho através da cultura com carimbó. Conheci eles no Rio de Janeiro. Eles têm um trabalho, enfim, com a cultura popular e também nos seus territórios. Então, a Stephanie Galvão é filha do Silvan Galvão. Ela é da nossa idade, é uma pessoa que, inclusive, estava aqui no final de semana tocando no Festival Toca, que rolou no Museu da Manhã. Tem que correr agora? Tá. E são pessoas assim que são ativistas do clima, são pessoas que estão diretamente ligadas à cultura, à musicalidade, também ao território, à comunidade. A Stephanie faz parte de um grupo de mulheres do Suraras do Tapajós, que elas reúnem as mulheres para falar das suas demandas e transformam também isso em música, e vão tocar nos shows, e vão transformar isso em musicalidade e trazer a música como uma ferramenta também de denúncia sobre os seus territórios. Enfim, queria deixar muito para vocês conhecerem a família Galvão. E passa para frente aí, que agora já estamos no final. Ei. E esse aqui é daquele espetáculo. Agora que mas vamos acabar. Mas então, assim, temáticas urgentes na contação de história. Esse processo de contação de história entre o teatro, que foi? Já tenho que virar. Ah, tá. Porque ela já faz assim, tô desesperada, tá acabando a hora, mete o pé, garota. Então, temáticas urgentes na contação de história. Sobre essa coisa que a gente também conversou, que a contação de história, né, como uma frente que pode trabalhar o nosso imaginário por outros caminhos. O cinema o audiovisual é exatamente esse lugar, onde a gente pode extrapolar essas relações, né, posteriori, enfim, e a gente vem, então, trabalhando, eu e o grupo que está junto comigo, que vocês viram anteriores, a gente vem trabalhando essa perspectiva de estabelecer temáticas urgentes dentro das histórias que a gente quer contar também nesse vínculo, né, no vínculo do cinema, no vínculo do audiovisual. Nesse momento, eu estou com esse cinema, com esse filme / seriado, que se chama Ouro Azul, onde a gente vem falando também, trazendo um pouco do contexto hídrico, dos novos mercados sobre a água, e também trazendo ainda o verde como uma figura do seu imaginário para se relacionar, né? Um imaginário relacional, que eu tenho chamado como uma frente de ativação sobre também uma possibilidade de profissão verde. Ainda não foi lançado, a gente vai assistir uns trechinhos só para contextualizar um pouquinho. Então, aí, muito importante, nesse processo todo de contação de história, são vários lugares que a gente assume, né? Então, por exemplo, eu sou da cultura e tenho um trabalho, né, com a cultura popular e com a escrita e com a dramaturgia, né, e com a escrita de roteiros. E dentro disso, é preciso estabelecer algumas linhas que são os dados, que é o jornal, que é o jornalístico, que é como a gente acessa a informação através desse lugar, não só do imaginário, né, que eu falei que essa busca também de estabelecer um compromisso no seu imaginário relacional, que aí a gente vou trazer, passa aí mais um pouquinho assim, ó. Por exemplo, nessa busca por um imaginário relacional, tem esse campo simbólico do verde, né? Então a água como símbolo de conexão, de um grupo, de um coletivo, né? Voltando também a esse lugar da cultura e do gesto, né? Como vocês têm o gesto da raposa para simbolizar uma necessidade, mas que é um gesto simbólico, né? A gente também estabelece nos filmes, né, na possibilidade da contação de história, um compromisso também com o verde sobre esse universo que é as nossas referências, né? Estabelecer esse imaginário relacional. Então, ao estabelecer essa linha, eu também acredito que a gente estabelece
novas formas de se relacionar com o mundo. Então, a gente está tendo a gente tem a água como fundamento de relação de um grupo, é a comunhão de um grupo, né? Esse é um plano, passa para frente. Então, o verde sempre também como frente... Volta. O verde sempre como campo de relação dos afetos, que é como a gente constrói também nessa história, nessa narrativa, o verde como um compromisso. O verde ele vai aparecer de várias formas, na verdade, nesse filme, porque ele é o fundamento do filme. Mas essa é uma linha conceitual, né, que eu estou trazendo para vocês. Como o verde ele se apresenta nesse imaginário relacional como construção dos afetos. Passa mais um pouquinho para frente. Não é uma coisa assim, tem um espaço ali, vamos botar aquelas duas pessoas sentadas. Não, foi pensar, exato. Eu estou tentando... Não, esse daí é o vídeo que está aberto aí. Aqui também, esse aqui também é um exemplo maneiro assim, para a contação de história, que é uma coisa que eu tenho buscado usar, que é como, através da palavra, da literatura, você também estabelece novos símbolos de conexão do verde. Então, aqui, os dois estão em relação, eles estão se paquerando. E o jeito que eles usam para fazer a paquera deles está diretamente ligado a como eles se relacionam com o jambo. Com o jambo. Deixa eu dar o play no vídeo. Dá um play no vídeo. É só um trechinho. É só um trechinho. Hoje o jambo tá em alta, hein? Não, tem som. Tem som. É mesmo? Travou, não baixou tudo. Tá tudo bem. Bom, esse é só um trechinho. Aqui eles vão se relacionar. Acabou. Aqui, nessa cena aqui tem duas coisas, dois contrastes conceituais. Tanto a relação da cobra, que é essa relação da cobra quanto peçonha, do fruto, e tem também na poética literária do que eles estão falando, eles transpõem a relação deles para o fruto. Então também é uma brincadeira, é um compromisso também de trazer o verde, trazer a relação com a natureza para dentro da literatura. Então eles vão falar sobre eles, na verdade, atrelando ao fruto, sobre essa ótica que é o campo relacional imagético, né, que eu falei anterior, como uma possibilidade também na contação de histórias do verde estar presente, né? Então, nesse lugar que é trabalhar com cultura, contação de histórias, teatro audiovisual, pensar também como o verde ele pode aparecer, né, como um compromisso atrelado a esse campo imagético mesmo, assim, né? A gente está o tempo todo falando, a gente falou em vários momentos da memória, do campo da memória e do campo da referência como aquilo que ilustra para a gente o nosso comportamento, o nosso modo de se relacionar, o nosso modo de ver o mundo. Então, o modo também como a gente se comunica e, né, nesse lugar que é o audiovisual, que é o cinema, que são a construção de imagem que a gente faz entre o que a gente diz e o que a gente vê, como essa também é uma possibilidade de um compromisso com o verde. Enfim, passa para frente aí. E, tudo bem, e dentro desse processo, eu também já fui, já voltei, também não sei onde eu estou. Então, mas dentro dessa perspectiva, né, mas enfim, isso, aí. E aí dentro disso, para contar essa história, por exemplo, essa história que se chama Ouro Azul, que vocês estão vendo um pequeno trecho que vai estrear no ano que vem, né? Eu sou uma trabalhadora da cultura, trabalho com a escrita, tenho os meus compromissos com a literatura, né? Como esse campo que é trazer um imagético, né? Um campo relacional imagético do verde, mas a minha formação está sobre essa outra camada. Então, para estabelecer também esses fios de compromisso, eu contei e conto com uma galera, assim, exatamente para
trazer o documento e o jornal daquilo que eu quero falar, dessa temática que eu considero urgente para falar. O Lopes foi uma dessas pessoas que esteve comigo. Então, quando eu comecei a escrever essa história, na verdade, eu elenquei, eu tinha uma estrutura, depois a gente faz uma oficina só de estrutura de contação de história. Mas aí eu tinha uma estrutura da história que eu queria contar, como eu queria contá-la, quais os compromissos que eu já tinha firmado com essa história, mas eu precisava de pessoas que me orientassem, que tivessem, né, o arcabouço, a formação, o olhar, que pudesse me orientar por esse caminho que eu vou fazer. E aí o Lopes foi uma dessas pessoas que esteve comigo, eu fiz várias perguntas para ele, falei, Lopes, vou te mandar um bando de perguntas e você me diz como é que funciona o remanejo da água, como é que a água passa para lá, o que abastece o quê, né? Enfim, quais são as instituições que cuidam de tal lugar e tal, que são campos que não fazem parte da minha alçada, faz parte da alçada de vocês, enfim, mas que também está nesse lugar que complementa a contação de histórias, né? Então, esse lugar de ser um pesquisador que colabora também na contação de histórias, como uma frente que traz a sua pesquisa, que traz a sua experiência, enfim, como um colaborador dessas contações de história. E a gente bota lá no final também, só para não ficar essa imagem também, porque aí é outra coisa. Pronto, bonito, lindo. E a gente... O trecho do vídeo? Então bota no episódio 1, só o início também. Só o início. Já é tarde pra parar, vou fazer minha rezinha, abençoar o seu caminhar. Vou pedir a mãe Zefinha pra abençoar o seu caminhar. Aquela coisa da relação com as águas, o chão, a terra. Pode desligar. Foi. Acho que essa música que está tocando também, ela é uma música que é a composição de um amigo, parceiro chamado Cauã Weisman, que ele também tem uma vivência nas culturas populares e tal, e essa música vem falando exatamente, né? Ela se chama A Boiada, essa música, e ele vem fazendo um paralelo sobre os projetos de lei, né? Enfim, as boiadas que se passam aí nos projetos de lei, dos desmatamentos também, e ele usa o tempo todo alguns fraseados que foram usados também pela galera pela Família, pela Pátria e pela... pode falar isso? Tá gravando? Já terminou? Mas também é uma música também que vem falando sobre, né, no campo simbólico, usa a música também como uma forma de denúncia, enfim, atrelado a esse lugar que é as possibilidades também de estabelecer fios, né, profissões que estão estabelecendo fios também de denúncia e de relação com o verde. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido esse mundo de informações que eu joguei para vocês aqui, tenham ficado experiências legais para se relacionar, cruzar, porque eu acho que esse campo né, de sermos profissionais, de nos tornarmos profissionais, também é um campo de nos conhecermos quem somos no mundo e como a gente quer estabelecer também os nossos fios, né? E no meio disso cada um vai descobrindo os seus talentos, os seus dons, onde quer estar e como se fortalece nesses meios de caminho, né? A sua melhor forma de se comunicar, a sua melhor forma de contar quem você é, enfim, contar sobre o seu território, sobre as suas histórias, as histórias que você quer pôr no mundo e estabelecer suas conexões, né? Então, assim como o Lopes foi uma frente para mim, porque ainda tem várias coisas para perguntar para ele, várias coisas que eu não sei, e ainda bem, porque é muito bom não saber também e poder contar com pessoas que, né, que são de outras áreas, mas que são também, que podem ser mais grandes colaboradoras para a cultura, para o audiovisual, enfim, e a gente estabelecer essas conexões, enfim. Acho que a minha presença aqui é mais para dizer que o campo é muito aberto, né? Que vários fios podem se fazer, e espero que vocês tenham aproveitado também.
Muito obrigada. Agradecer a presença dela para estar aqui com a gente, com os jovens líderes. Esse é um módulo muito especial, já que empregos verdes e carreiras em sustentabilidade, como a Lu disse. Nós pensamos em trazer diferentes pessoas de diferentes áreas para que trouxesse o verde, não apenas no meio ambiente, mas também na cultura, no empreendedorismo. Hoje nós tivemos a palestra de uma menina aqui de Paracambi também, que é empreendedora, começou na nutrição, aí passou para o sítio dela e começou a vender sorvete. Então, que eles encontrem... De jambo também, jambo é uma coisa recorrente já aqui hoje. E agradecer a questão dos resíduos que você falou, da reutilização, dos figurinos, e que vocês pensem, levem isso no coração. A palestra de hoje eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. Que você volte também, não só com essa turma. Vai voltar à tarde, mas eu digo com eles também. E que você veja o bosque. Eu quero ir lá. É isso, obrigada, gente. Terminamos o primeiro ciclo hoje e amanhã tem mais. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.